Nesta live, vamos conversar sobre trabalho e emoções. Por que nos ofendemos com tanta facilidade? Como a inversão afeta o trabalho? O papel da verdade no desenvolvimento profissional. Como lidar com críticas sem se ferir? Como transformar o ambiente de trabalho em um espaço de crescimento real? E como estudar com o método terapêutico de Norberto Keppe pode te ajudar com tudo isso. Meu nome é Sari Koivukangas, sou da Finlândia, professora na Escola de Línguas Millennium e nas faculdades trilógicas. O trabalho é a base da sociedade. Tudo que nos cerca é fruto do trabalho. No entanto, trabalhar nem sempre é fácil. Existem muitos desafios que podem dificultar essa jornada. E entre eles estão as emoções. As emoções fazem parte da nossa vida, influenciam diretamente nossa produtividade, motivação e bem-estar. A ansiedade, tristeza, depressão ou até mesmo euforia podem afetar nossa concentração, desempenho e capacidade de tomar decisões. Quando não compreendidas e bem gerenciadas, essas emoções podem atrapalhar o trabalho e gerar um desgaste físico e mental. Por isso, é essencial reconhecer a importância do equilíbrio emocional no ambiente profissional. Cuidar da saúde mental, buscar apoio e desenvolver inteligência emocional e espiritual são importantes para manter o foco e continuar contribuindo com o nosso trabalho. Os alunos na Millennium, enquanto aprendem o idioma, adquirem os conhecimentos de como lidar com tudo isso. Por isso que é chamado de método terapêutico. E foi criada pelo psicanalista cientista Dr. Norberto Keppe. Ele fez uma vasta pesquisa sobre o conhecimento e verificou que o que mais bloqueia o aprendizado são as emoções negativas. Veja o que Keppe fala no seu livro Homem Universal. De início, o conhecimento acontece através do sentimento, conforme a aceitação do indivíduo a respeito do que é bom, belo e real. Somente a partir daí é que chega o intelecto, para que haja entendimento, que inclusive pode ser obstaculizado pelas más intenções. Então isso vale tanto para conhecimento quanto para o trabalho. Também veja esse gráfico que mostra o interior bom do ser humano, obstaculizado pela avareza, intolerância, raiva e depois encoberto pela máscara. No método de Keppe, à medida que a pessoa vai se conscientizando de seus bloqueios internos, suas qualidades começam a florescer. A inteligência e a tolerância aumentam, assim como a coragem e a alegria. Os alunos curam-se de muitas doenças. E você? Você já se pegou remoendo um ressentimento depois de uma crítica, por exemplo? Ou ficou tão chateado com um comentário que não conseguiu mais produzir, pensar ou trabalhar direito? Talvez tenha se sentido excluído por não ter seu nome mencionado em um grupo de trabalho e pensou, não vou mais participar. Ou percebeu que alguém deixou de responder ou colaborar por causa de uma mágoa não resolvida? Essas situações são mais comuns do que parece. E sim, elas atrapalham o andamento das coisas. Porque o trabalho exige colaboração e equilíbrio, mas nós seres humanos temos nossas emoções. Então, como que lidar com essas emoções? Vamos aqui hoje tentar primeiro entender o que são essas emoções que todo ser humano tem e que poucos sabem como lidar. Você já percebeu como, muitas vezes, uma simples orientação no trabalho é recebida como um ataque pessoal? Um gerente que aponta um erro, realmente com a intenção de ajudar, e o colaborador se fecha, se magoa, até pensa em pedir demissão, até cogita processar a empresa. O medo de ofender está tão presente que muitos líderes
já evitam dar feedbacks importantes, mesmo quando poderiam melhorar o desempenho da equipe. Mas por que isso acontece? Isso tem muito a ver com um fenômeno chamado inversão, que Dr. Kepp já descobriu lá em 1977. Acontece que nós já nascemos com essa percepção invertida da realidade. Ou seja, vemos o mundo ao contrário. Achamos que é bom, é ruim, e que é ruim, é bom. Por causa da inversão, a verdade parece agressiva, enquanto a mentira soa confortável. A crítica construtiva parece uma ameaça, enquanto o elogio vazio visto como apoio. E por causa da inversão também, o próprio trabalho é muitas vezes visto como um sacrifício. Esse conceito de inversão é estudado profundamente na trilogia analítica. A trilogia analítica une teologia, filosofia e ciência e é aplicado nas faculdades trilógicas, onde se trabalha o desenvolvimento humano como base nessa compreensão. Então, vamos ver aqui um trecho do livro Dr. Kepp, A Origem das Enfermidades. Ele fala o seguinte: a enorme dificuldade para o ser humano adquirir consciência de seus problemas reside no fato de tê-la abandonado. Portanto, não se trata de saber isto ou aquilo, mas de aceitar ou não a percepção novamente. E aqui um cliente que fala, né? A RP está sempre criando dificuldades para o meu trabalho, procurando saber o que eu faço para me atacar. O que acha da atitude de RP? Inveja do meu trabalho e tentativa de sabotá-lo, respondeu JP. O senhor precisa ver essa conduta em seu interior de destruir seu próprio trabalho, tentando depois pôr a culpa nos outros. O senhor até arranjou uma doença que o impede de realizar sua profissão e depois coloca a culpa nos médicos, se cria dificuldade para a cura. Os profissionais da saúde têm se acautelar com os indivíduos projetivos, que colocam suas más intenções neles, como a do próprio adoecimento, e depois acusam os que os tratam como se fossem culpados. Então, veja a inversão que acontece aqui. A pessoa rejeita ou sabota seu próprio trabalho, porém vê o problema no colega. O pior é que sem a ajuda de um psicanalista integral, dificilmente a pessoa vai chegar a essa conclusão. A maior parte do que a pessoa ela não conhece. Veja esse gráfico do Dr. Kepp que mostra que ser humano é o grande desconhecido. Esse que é o principal problema. E sabe por quê? Porque só 10% de quem somos é realmente conhecido. E o resto, os outros 90%, está invisível, escondido abaixo da superfície. Veja aí no gráfico a linha, como se fosse um iceberg. Acima da linha está o que a gente mostra, o que é consciente. Mas abaixo dessa linha, aí é que está o verdadeiro conteúdo. Então, lá estão as emoções, impulsos, intenções, ideias, sejam patológicas ou saudáveis, que a gente geralmente nem percebe que tem. E é por isso que muitas vezes, quando algo acontece, a pessoa fica muito surpresa. É sinal de que ela não se conhece muito bem. Por exemplo, alguém mandado embora do trabalho, não entende por quê. O parceiro decide terminar a relação e a pessoa entra em choque. Às vezes, até uma situação simples, como quando alguém critica uma ideia, um comportamento. A reação pode ser muito desproporcional. Muita raiva, muita dor, muita surpresa. Tudo isso mostra que tem coisa lá embaixo, nesse 90% de invisível, que a gente não percebe direto. Bom, para entender melhor isso, vamos ver o outro gráfico do Dr. Kepp, que é muito revelador também. Porque nele, ele mostra que várias das nossas dificuldades emocionais, como depressão, ansiedade, irritabilidade, insegurança, ciúmes, baixa autoestima, tudo isso tem uma raiz comum, a inveja. Pois é, parece forte, né?
Mas calma, eu vou explicar. A gente costuma pensar que inveja é só querer o que o outro tem, mas o Dr. Kepp vai muito além. Ele mostra que inveja, na verdade, é uma atitude de não querer ver o bem. A própria palavra inveja vem do latim invidere, que significa literalmente não ver, que nem em português inveja. Então, quando a pessoa está numa atitude neurótica, ela não quer enxergar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é bonito. Ela fecha os olhos para tudo isso. E aí vem a insatisfação, o pessimismo, a tristeza, e assim vai, como a reação em cadeia. Bom, mas por que isso acontece? O Dr. Kepp diz que o ser humano tem uma dificuldade enorme de aceitar o bem. Parece estranho, né? Aceitar o bem. Mas pensa comigo, quantas vezes a gente sabota uma coisa boa que está acontecendo? Uma viagem, uma promoção, um bom relacionamento. Ou quando a gente desconfia, vou voltar. Ou quando a gente desconfia quando algo dá certo, é como que a gente está invertido. E por isso que rejeitamos o paraíso, como na história do Adão e Eva, que representa o bem. E essa rejeição ao bem é uma atitude básica que está por detrás de muitos dos nossos problemas. E quando a gente começa a entender isso, começa a cura. Ou pelo menos um caminho para melhorar. Porque tudo passa por aceitar que é bom, abrir os olhos para que é verdadeiro, que é bonito, que é saudável. Eu trouxe um outro trecho do livro Origem das Enfermidades, Dr. Kepp, que fala o seguinte: eu tenho uma aluna que contra os textos que apresento, aqui o cliente falando, deve ser uma professora. Aí a analista pergunta, o que acha dessa aluna? Perguntei. É muito invejosa, dando sempre o contra. Aliás, a sua chefe falou que ela arranja muitas inimizades no trabalho, por causa de sua atitude adversa. Vejo esse fato como muito importante, porque o invejoso não aceita o que lhe é melhor, por causa da inveja, ocasionando forte rejeição dos outros, ao ver que ele não segue o que é de maior valia, não tendo muito o que transmitir de útil. Neste caso, temos de admitir que o indivíduo invejoso é o mais desprezado na sociedade, sendo que, na maior parte das vezes, não tem a menor percepção desse comportamento. Então, nesse trecho, a gente pode ver, então, que essa atitude de rejeição é geral na vida da pessoa. A mesma atitude da escola, a pessoa tem no trabalho, em casa. Agora, quando os alunos da Millennium começam a perceber essa questão, eles começam a ter um grande progresso, tanto no aprendizado de idioma, como na vida em geral. Eu tenho um exemplo de um aluno que logo nas primeiras aulas que ele aprendeu sobre a inveja, ele aprendeu lá como os acidentes, outros problemas podem estar ligados à inveja e que essas coisas acontecem justo quando algo bonito está acontecendo. E ele percebeu que no ambiente de trabalho dele havia uma cultura de reclamação constante. E ele fez uma escolha simples, mas foi bem transformadora. Ele simplesmente parou de reclamar. Só isso. Ele entendeu que a reclamação era, muitas vezes, uma expressão disfarçada de inveja, uma atitude de dar contra. Na época, ele era um estagiário de engenharia, mas essa mudança de postura dele fez com que os seus superiores começassem a confiar mais nele. Ele dizia sim, com uma certa disposição, enquanto os outros continuavam a dizer não, assim, meio por hábito. E esse sim que ele começou a falar abriu muitas portas para ele na empresa. Então ele começou a ser chamado mais para as atividades, ganhou responsabilidades, e com isso ele diz que ele construiu uma carreira sólida. E hoje, assim, depois de mais de 10 anos, ele está muito bem profissionalmente e continua estudando na Millennium. Mas tudo isso aconteceu de uma única percepção,
que reclamar era uma forma de destruir. E ao parar de destruir, ele começou assim a aparecer, a crescer na empresa. Então, isso que mostra? Que o progresso começa quando a gente muda por dentro. E, às vezes, tudo que precisamos é enxergar o que está por trás das nossas palavras, nas atitudes e reações, que está mais escondido. Bom, agora preste bem atenção, porque vai ser muito importante. Esse gráfico do Dr. Kepp mostra que ele chama de trio patológico. Então, aqui tem inveja, censura e projeção. A inveja é o desejo de destruir o bem alheio. É quando o sucesso de colega me irrita, quando não vejo benefício em fazer a empresa crescer. Isso não é nada agradável de se reconhecer. Ninguém gosta de perceber a inveja que tem. Embora racionalmente a gente sabe que é bom se conhecer. E por causa disso, em seguida, nossa tendência é adotar uma atitude de censura, que significa não ver própria inveja, os próprios problemas. Então, a gente bloqueia a consciência, que poderia nos mostrar o que está errado. E essa censura tem um efeito direto, é uma falta de energia. Nós fechamos para a energia da consciência, que também mostra o que está falho. E aí segue o terceiro elemento do gráfico, que é a projeção. Quando não reconhecemos a inveja, começamos a ver nos outros aquilo que está em nós. Por exemplo, a pessoa não quer trabalhar, por exemplo, e começa a dizer que são outros que são preguiçosos. Ou quem tem má intenção vê golpe em todo mundo. Quem quer sucar da empresa acha que está sendo explorado e assim por diante. Agora, a melhor forma de lidar com a projeção é por meio da técnica de interiorização que o Dr. Kepp desenvolveu. Essa abordagem nos ajuda a perceber que aquilo que enxergamos nos outros, especialmente o que nos incomoda, são, na verdade, reflexos da nossa própria vida interior. Ou seja, é um processo ao contrário da projeção. Na projeção, tendemos a ver nossas dificuldades nos outros e reagimos com irritação, justamente porque não aceitamos que também possuímos esses aspectos, ainda que estejam inconscientes para nós. Por exemplo, se eu fico muito irritado com um cliente que parece ser indeciso, e por causa disso, acabo descartando esse cliente, isso pode me prejudicar no meu trabalho, certo? Mas se eu conseguir reconhecer que essa indecisão, que tanto me incomoda, também existe dentro de mim, vai me calmar muito. E ao lidar com essa irritação de uma forma mais consciente, consigo servir melhor esse cliente, construir um relacionamento mais saudável e alcançar resultados mais positivos. Não estou dizendo que o processo de interiorização seja fácil, mas é extremamente útil. Aqui eu tenho outro exemplo desse livro, Origem das Enfermidades, Dr. Kepp, que mostra essa questão da interiorização. Ele começa assim: seja no aspecto patológico ou noção, o ser humano tem dificuldade de ver a vida realmente como é, principalmente os bens que ela fornece. Aqui vem o diálogo entre cliente e analista, né? Ontem fiquei irritada com meu marido, que não foi fazer as entregas de nosso trabalho, alegando que não tinha tempo. Mas o pior é que ele fica me condenando sempre. A atitude parada do seu marido mostra sua sabotagem com seu trabalho. E a censura dele mostra a sua. Expliquei. Eu não consigo ver isso em mim, mesmo que a minha família tenha violenta censura. O que eu não gosto de ver é essa constante repreensão contra mim. Então, neste momento, a senhora está censurando sua percepção? Nesse trecho, conseguimos entender os três aspectos aí do triângulo patológico, né? Primeiro, vemos a inveja da pessoa em relação ao marido e o próprio trabalho, que, de certa forma, eu creio que representa um bem na vida dela. E depois há uma forte censura, uma resistência a reconhecer essa questão internamente. E, por fim, essa dificuldade acaba sendo projetada no marido, como se ele fosse o problema. O resultado? Muita irritação.
Essa irritação só vai diminuir quando a pessoa conseguir aceitar e enxergar esses aspectos dentro de si mesma. É aí que entra o processo de interiorização. Ao reconhecer que o que incomoda no outro também existe em nós. Aí conseguimos nos acalmar, nos compreender melhor e, certamente, transformar nossos relacionamentos. Mas agora gostaria que a gente assista um programa em que a doutora Cláudia explica com mais profundidade esse processo de interiorização. Na psicanálise tradicional, Freud se utilizava do divã, da associação de ideias e da análise dos sonhos para a pessoa ter um contato, uma conscientização do seu inconsciente. Kepp visa usar um método estritamente científico, também se utilizando do divã, da associação dos sonhos, da análise de atos falhos, para que a pessoa, mas não só isso, para que a pessoa se conscientize da sua vida interior. Mas como vida interior, Kepp entende muito mais do que o inconsciente. Entende esse campo todo de sentimentos, de pensamentos, de intenções e da consciência. Agora, como obter melhor esse contato com o interior? Porque tudo na nossa vida, na sociedade, e a própria inversão da qual nós somos sujeitos, nos leva a olhar para fora, a reparar nos nossos pais, na sociedade, no nosso marido, na mulher, nos filhos, no patrão, no mundo externo. E não perceber que é um mundo interior, que existe um universo muito mais rico, muito mais amplo do que qualquer coisa que está no exterior. Mas também a nossa psicopatologia. Então Kepp se utiliza na prática de um elemento que é a técnica da interiorização ou até do espelho, poder-se dizer, uma dialética, para que a gente possa ver quando nós nos incomodamos ou nos admiramos com algo em outra pessoa, a gente pode, através de associação de ideias, colocar aquilo no nosso interior. Assim como nós não podemos olhar para o nosso rosto, nos conhecer, precisamos de um espelho, nós nos utilizamos do mundo exterior e do outro para esse espelho, para vermos esse mundo incrível que está dentro de nós e que não está sendo devidamente utilizado. Então, essa técnica de interiorização permite, inclusive, que o analista não precise fazer nenhuma espécie de interferência na vida da pessoa, na vida psíquica. Ele, através dessa técnica, ele facilita que o cliente se conheça por dentro. Muito bom, né? E olha que interessante. Nas aulas da Millennium, os professores levam trechos desses programas para os alunos assistirem e aprofundarem o conhecimento. O texto do Dr. Kepp, da doutora Cláudia. E esses conteúdos são discutidos em sala de aula no idioma escolhido. Isso torna o aprendizado muito mais dinâmico e conectado com a realidade. O material é próprio da escola, desenvolvido pelos professores nesse sentido. E quando você começa a estudar línguas com consciência, algo incrível acontece. Você se desbloqueia. Aprende de forma mais tranquila, mais rápida e muito mais prazerosa. Ao mesmo tempo em que você estuda, você começa a perceber os seus pontos fracos, a lidar com eles e se acalma mais. E as consequências disso são claras. Melhora na saúde, nos relacionamentos, nos estudos em geral, aumento da produtividade, mais sucesso no trabalho. Tudo começa a fluir melhor. E, além disso, estudar línguas na Millennium abre portas para um universo cultural riquíssimo. Você passa a ter acesso às obras científicas, filosóficas, teológicas e artísticas dos grandes gênios da humanidade. E isso eleva a sua compreensão, sua sensibilidade, sua visão do mundo. Se você quer baixar um e-book com mais informações sobre os cursos da Millennium, você encontrará o link na descrição. Mas eu ainda queria mostrar uma ideia que o Dr. Kepp trouxe, ligada ao nosso bem-estar no trabalho. Nosso bem-estar no trabalho depende muito de como nós encaramos o próprio trabalho. Veja nesse gráfico que ilustra isso muito bem. Aqui mostra 2 caminhos. O da vida voltado para trabalho e o da vida voltado para
capital, o dinheiro, né? Quando a pessoa valoriza o trabalho como algo essencial, que traz dignidade, desenvolvimento e entusiasmo, ela se torna uma pessoa construtiva, que contribui para a sociedade e cresce com isso. Por outro lado, quando o dinheiro vira o objetivo principal, a pessoa entra nessa inversão de colocar dinheiro acima do trabalho, que infelizmente parece que domina grande parte do mundo hoje. E essa inversão é um sinal claro de que é a inveja que está predominando na vida, né? Porque trabalhar nessa visão mais saudável significa participar da construção da sociedade, ajudar a resolver problemas, servir os outros. Mas quando o foco está apenas no dinheiro, a pessoa se prende à chamada vida sensorial, ou seja, a vida centrada em comida, dinheiro e sexo, e ignorando valores mais elevados como os afetivos, artísticos, ecológicos, científicos e espirituais. E com essa filosofia de vida, dificilmente alguém vai se sentir bem com qualquer trabalho. Vai estar sempre frustrado, chateado, se sentindo mal compreendido e levando a própria vida na direção da destruição. Você já reparou isso nas pessoas ao seu redor? Umas que são voltadas ao trabalho, que tendem a ter uma vida mais tranquila. E tem outras que, na inversão, veem o trabalho como um castigo, algo a ser evitado a todo custo, a ponto de acharem que vão morrer se tiverem que trabalhar. Mas a ação é a base de toda a realidade. Já parou para pensar nisso? Imagina se as gerações anteriores não tivessem trabalhado, a gente não teria ruas, cidades, catedrais, nem os conhecimentos, as artes, a agricultura. E, de fato, até hoje, se não houvesse pessoas trabalhando na lavoura, transportando alimentos, cozinhando, preparando tudo, olha, a vida seria muito mais difícil. Por isso, precisamos conscientizar a inveja que a sociedade tem justamente do grupo mais importante, que são os que trabalham. Aqui tem mais um gráfico que mostra algo muito interessante. Quanto maior a ação da pessoa, maior consciência dela. E se a ação é pequena, a consciência também será limitada. Se a ação dela for grande, a consciência também será grande. Então, se você está trabalhando, está lidando com problemas reais, certamente está tendo consciência da inveja, da inversão, da dificuldade que é fazer o bem no mundo invertido. Se você tiver nisso, já está em muito bom caminho. Agora, se você está mais parado, mais estagnado, é só começar a se pôr em ação. Bom, acho que é isso por hoje, pessoal. Esse conteúdo mais ou menos que eu queria compartilhar com vocês hoje, na nossa live semanal das Faculdades Trilógicas. Se você já é aluno, nos vemos nas atividades, nas aulas, e claro, na imersão em Cambuquira, Minas Gerais, que é sempre uma experiência transformadora. E se você ainda não é aluno, mas se interessou por tudo que falamos aqui, entre em contato com a gente. Vamos te ajudar a escolher o curso que mais combina com você, com seus objetivos e com seu momento de vida. Obrigada por estar aqui comigo hoje e até a próxima live. As Faculdades Trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome Trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às Faculdades Trilógicas.
Bienvenue à la faculté Trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.